Oi, pessoal, vamos continuar aqui o assunto sobre aplicações de integrais múltiplas, né? A gente está vendo algumas aplicações, vimos já que na prática, né, quando você quer calcular a área de um determinado objeto plano, você pode usar a integral. Se você quer calcular, digamos, a massa de um determinado objeto e você tem a função densidade de massa, você também pode usar integrais múltiplas, né, seja por uma placa plana ou por um sólido, né? E por último aqui, no último vídeo que a gente gravou, falamos um pouco sobre energia cinética, né? E aí apareceu ali os momentos de inércia e etc, né? Agora eu queria conversar um pouco com vocês também a respeito de uma outra aplicação que vai aparecer muito aí na física, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, que é a ideia de centro de massa, né? Vocês já devem ter visto em outros momentos aí na vida, quando você tem digamos aqui, duas partículas, né? Vamos pensar aqui, x, y. Você tem duas partículas aqui, digamos, uma M1, vou chamar de M1 fazendo uma, uma associação aqui com a ideia da massa dessa partícula, né? Então você tem duas partículas aqui, M1 e M2, e aí cada uma dessas partículas pode ter uma coordenada x e y aqui, né? Digamos x1, x2 aqui. Vou falar primeiro como eu coloquei elas em linha reta aqui com relação a y, né? Eu vou, evidentemente, a ideia de centro de massa aqui vai estar em cima dessa linha, né? Então eu vou pensar só na coordenada x aqui. Então como é que a gente faz para achar a coordenada x do centro de massa? Pelo desenho aqui, eu quero induzir a ideia de que o M1 é uma massa, digamos assim, menor do que a M2, né? Então, a ideia de centro de massa é aquela, né? Se você tem duas coisas, uma está mais pesada do que a outra, você precisa colocar, digamos, se essas duas coisas estão conectadas por uma haste, que você supõe que não tem massa essa haste, né? Aqui. A questão é, aonde eu tenho que colocar o dedo aqui, né? Qual que é o pontinho X aqui que eu tenho que colocar o dedo para que essa haste aí fique equilibrada, né? Essa é a ideia de centro de massa, né? Então, quando você tem duas partículas, como é que você faz essa conta? É uma espécie de média, né? Se elas tivessem a mesma massa, você ia colocar o dedo no meio, né? Mas como elas têm massas diferentes, você quer fazer uma média considerando um peso aí, né, que afeta esse equilíbrio, que é o peso da massa. Então, a coordenada x barra aqui, né, que provavelmente vai ficar mais próximo de x2, né, nesse caso aqui pelo desenho, né, supondo que m2 é uma massa maior, vai ser dado pelo quê? X barra é igual a... aí você vai fazer essa média aí, né, que aí no caso é M1, né? Essa massa M1 vezes a coordenada x1, que é o ponto onde ela está, mais M2 vezes a coordenada x2, né? Isso tudo dividido pela massa total, né? Que é M1 mais M2, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Se essas massas fossem iguais, você podia colocar em evidência aqui em cima, né? Ia ficar x1 mais x2 dividido por 2, né? Você poderia colocar ia ficar duas vezes m embaixo e m vezes x1 mais x2, então você poderia cortar isso, você estaria fazendo uma média geométrica, né? Mas aqui no caso é como se a gente estivesse fazendo essa média levando em conta um peso, que é o peso da massa da partícula, né? Mas claro, essas coisas normalmente elas não aparecem assim, né, de forma tão simples. Você poderia ter uma distribuição aqui, né, de várias partículazinhas, uma maior, outra menor, né? E aí, na prática, o que você precisa fazer é encontrar tanto, digamos, M1, M2 até Mn aqui, né? Tem N partículas espalhadas aqui no plano, digamos, e aí você precisa achar tanto o x barra, né? Que aqui no caso seria a somatória de igual a 1 até N de MI xi, né? Isso dividido pela somatória dos MIs, né? I igual a 1 até N, né? Então é a massa total. E o y barra aqui seria
a somatória de I igual a 1 até N, MI, X e Y, desculpa aqui, Y, I, né, dividido por, digamos aqui, pela somatória dos MIs, né? Até aqui, isso não tem nada a ver com cálculo, né? Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui de integrais. Mas o ponto aqui é o seguinte: se a gente sai dessa situação discreta, né, onde você tem N partículas e você olha para cada uma de forma independente, né, e quer calcular essas coordenadas do centro de massa, mas quando você sai disso e vai para uma situação de uma região, digamos assim, densa, né, uma região contínua, né, no plano, então você não está pensando mais em partículazinhas isoladas, mas em, sei lá, uma plaquinha aqui que tem um formato aqui, R, né, e que tem densidade, uma função ρ de xy aqui, que vai dar a densidade de massa em cada ponto xy aqui dessa região R, né. A pergunta é, como que eu faço para encontrar, então, aqui o centro de massa, né, essas coordenadas x barra e y barra de uma plaquinha desse jeito aí? Então, a estratégia é aquela usual, né? Você sabe olhar para as coisas como partículas, né? Então, pega isso aqui, particiona em vários retângulozinhos como esse que eu desenhei aqui, esse retângulozinho azul, esse quadradinho azul. Vamos pensar em quadrados aqui, né? Você quebra em N quadradinhos aqui, pensa num quadradinho desse que tem uma arinha aqui, A, né? Então, você quebra em N quadrados de área A, né? E vai aumentando o número esse N para que fique cada vez mais refinado esse quadradinho aí, né? E aí você pode pensar num pontinho aqui, digamos, xi, yi, né? Que está dentro desse quadradinho aí, digamos. E pensar no centro de massa pensando em N quadradinhos, com cada um desses quadradinhos representando uma partícula, né? Então, a gente recai nesse problema aqui, quando a gente faz essa associação aí, certo? E aí as fórmulas são exatamente essas aqui, né? O ponto aqui é o seguinte, né? Eu posso aplicar o limite nisso com N para infinito, porque eu estou numa região densa, né? E o que acontece com esses limites? Veja, aqui, essa somatória, né, quando n vai para infinito, né, pensando nesse contexto aqui, né, claro, ela vai ser justamente uma integral dupla. Né? Vai ser qual integral dupla? Se você tem, claro, deixa eu reescrever isso aqui, porque você tem que tomar cuidado com o seguinte. Aqui você não tem a massa de cada um desses quadradinhos, mas você tem uma aproximação dessa massa, fazendo o quê? Multiplicando a área, que, digamos aqui, vamos chamar de ΔA, né, pela densidade de massa naquele quadradinho. Como você está supondo que ele é pequenininho, você pode olhar para a densidade só em um ponto, né? Se a gente supõe que essa função densidade de massa é contínua, então ela vai aproximar bem a densidade de massa no retângulozinho como um todo. No limite vai ser exato, né? Porque você vai fazer a área desses quadradinhos aí tenderem a zero, né? Então, na verdade, deixa eu reescrever isso para ficar mais claro, né? Então, a gente vai reescrever essa mesma fórmula que a gente tem aqui, né, como uma aproximação para as coordenadas do centro de massa, né, mas usando aqui a função densidade de massa e esse ΔA aqui, né, que seria seria a área de cada um desses quadrados da partição que a gente fez, né? Então, como que fica isso? O x barra vai ser aproximadamente aqui, né, nesse contexto. Aproximadamente porque eu estou olhando para a partição, né? Então, o centro de massa, a coordenada x do centro de massa, ela vai ser aproximadamente a somatória com n igual a 1, com i igual a 1 até n, né? De ρ de xi, yi, né? Delta A. E aí a gente pode pensar que você está particionando em n retângulos, n quadrados iguais, né? Então, sempre vai ser um mesmo delta A aqui, sem perda de generalidade isso, tá? E aí, isso aqui multiplicado pela coordenada xi aqui, né? E tudo isso dividido pela somatória de ρ de xi, yi, delta A.
né? Que é justamente a massa, a aproximação para a massa de cada um daqueles quadrados ali, com i igual a 1 até n. E analogamente, o y barra é aproximadamente essa somatória aqui, com i igual a 1 até n, ρ de xi, yi, delta A vezes yi, né, dividido pela somatória de i igual a 1 até n de ρ de xi, yi, delta A. Então, quando você toma o limite aqui, com n indo para infinito, aí isso deixa de ser uma aproximação, né? Você tem exatamente as coordenadas do centro de massa, né? Então, o que acontece com o limite dessa parte de cima quando você toma o limite de quando n vai para infinito? Isso aqui é justamente a integral dupla, né, da função x vezes ρ, né? E aqui vai ser a integral dupla da função y vezes ρ. Então, a gente conclui então que as coordenadas do centro de massa. Então, aqui eu estou falando aplicando o limite, né? Deixa eu escrever isso aqui. Aplicando o limite quando n aqui, né, vai para infinito, a gente obtemos que x barra é, na verdade, a integral. Deixa eu já usar uma anotação aqui, aí a gente vai chamar isso aqui de my dividido por m, né? Só estou introduzindo aqui uma anotação e eu já explico isso aqui, né? Que no fundo é o quê? A integral sobre a região em questão lá, R, né? De x, ρ de xy, dA. Né? Isso dividido, tudo isso aqui dividido pela massa, né? Que é o limite disso que está aqui embaixo, né? É justamente a integral da função de densidade de massa, que a gente já viu que é justamente a massa dessa região R. Né? E o y barra é igual a o que a gente vai chamar de mx, né? É o que a gente chama de primeiro momento, né? Que é igual a integral sobre R de y, ρ de xy, dA, dividido por m. Né? Então, só essa notação, né? mx, isso é uma notação, né? Para a gente aqui, my e mx são os primeiros momentos, tá? Com relação a y e x, respectivamente, aqui. Né? E a gente tem essas coordenadas do centro de massa em função desses primeiros momentos que decorrem justamente da própria definição, né, de integral e dessa análise que a gente fez para as partículas. Então a gente parte da definição aqui de integral de centro de massa para partículas, né, para n partículas, e estende isso para uma região por meio da definição de integral. Né? Quando você está em R3, né, se você está com uma região sólida, né, não mais uma placa, como era o caso ali, mas uma região assim, você quer calcular o centro de massa de uma região sólida aqui em R3, uma região delimitada por uma superfície aqui fechada, né? Aí, bom, aí é semelhante, né? Você teria que olhar, mas aí você tem também a coordenada z aqui você tem a coordenada z barra, digamos aqui, né? O que vai acontecer aqui no caso? O x barra vai ser exatamente o primeiro momento, aí agora, aqui a gente representava o primeiro momento com relação a y, né? E aqui com relação a x, como sendo essa integral que está aqui em cima, né? Aqui a gente vai denotar assim, o primeiro momento com relação a yz, desculpa aqui, yz dividido por m, né? Aqui o y barra é o primeiro momento com relação a xz, né?
dividido por m, e o z barra é o primeiro momento com relação a xy, né, dividido por m. Né? E quem são esses primeiros momentos aqui? É a mesma coisa que está aqui, né? Com relação a yz, aqui vai ser justamente, vai coincidir com esse aqui, né? Só que aqui você tem uma função densidade que depende de x, y, z. Deixa eu só escrever esses primeiros momentos, né? O m de yz vai ser igual a integral tripla aqui agora, sobre a região R, né? De x vezes ρ de x, y, z, dv. Né? O primeiro momento com relação a xz, né? Vai ser a integral tripla de R, y, ρ de x, y, z, dv. Né? E o primeiro momento com relação a y, ou a xy, né? Xy vai ser integral sobre R de z, ρ de x, y, z, né? dv, certo? Então é isso, né? Assim que a gente calcula as coordenadas do centro de massa, né? As razões aqui para essas aqui em R3 são as mesmas, né? Você pega um elementozinho de área aqui, de volume aqui no caso, né? Aqui, quando você olha para todos eles, você quer olhar para as coordenadas, para a coordenada x de cada um deles, né? Então, você olha para essa projeção, olha aqui para a coordenada x, acha essa média ponderada, digamos aí, dessas posições, né? E encontra o x barra, né? E aí, quando você fizer essa conta, é claro que a integral que vai aparecer aqui é exatamente a mesma, né? Porque você vai multiplicar cada coordenada xi pelas respectivas massas, né? Então, essa é a ideia, né? E aí, o grande trabalho aqui, né, muitas vezes vai ser encontrar esse centro de massa aí. Né? Deixa eu fazer um exemplo com vocês e aí a gente encerra esse vídeo. Vou fazer um exemplo no plano, né, mas a única dificuldade a mais que você vai ter quando você está no espaço é que, eventualmente, a integral pode ser um pouco mais complicada. Você pode precisar, por exemplo, usar coordenadas esféricas, né? E coisas desse tipo, mas a ideia, né, o conceito é o mesmo. Você está procurando o centro de massa de uma determinada região, você precisa calcular os momentos. Aqui você vai ter que, no R3 você vai ter que calcular 3 primeiros momentos, né? Aqui no R2 você vai ter que calcular 2 primeiros momentos e também calcular a massa, né? Uma vez que você calculou esses objetos aí, o valor de cada um desses objetos, você consegue determinar o centro de massa. Então só vou fazer um exemplo sobre isso e aí encerramos esse assunto de aplicações aqui. Exemplo. Vamos determinar o primeiro, determinar o centro de massa dessa região aqui. Ó. Vou pegar uma região simples aqui, para a integral não ficar uma coisa muito difícil, né? Uma região assim, estou desenhando aqui sem muito rigor, só para a gente ganhar tempo aqui. Onde essa curva aqui é dada por y igual a 1 menos x quadrado, né? E ela está acima aqui do eixo x, né? Do y igual a 0, tá? E aqui você sabe que a função densidade de massa desse objeto é igual a y. Né? Então, só depende aqui da altura, né? Em todas as alturas, isso aqui vai ter sempre, fixada a altura, a densidade de massa é sempre a mesma. Né? Bom, então, o que a gente tem que calcular aqui para encontrar, nesse caso aqui é duas variáveis, né? A gente tem que calcular a massa desse objeto e esses dois primeiros momentos aqui, né? Esse e esse, né? Então, calculando a massa aqui, qual que é a massa desse objeto? É a integral, vamos chamar de R essa região, né? É a integral sobre essa região de y dy. Né? Nesse caso aqui a gente não tem muita dificuldade, né? Porque essa integral aqui, o x está variando entre menos 1 e 1, e o y está variando entre 1 e 1 mais x quadrado. Né? Aqui o y é a densidade de massa, né? Então, y dy dx. Então é só resolver essa integral aí, vocês vão ver que não é difícil de resolver, é um polinômio. Então, para a gente ganhar tempo aqui, eu vou deixar isso como exercício. Né? Vai ser bem simples a solução dessa integral.
e aqui, segundo as minhas contas, deu 8 sobre 15. Tá? Então, isso aqui é o quê? A massa. Né? O primeiro momento, com relação a y aqui, vai ser a integral sobre r de x, né? E vezes y, né? dA. Né? Aqui eu coloquei errado, deixa eu só corrigir, né? Aqui não é dy, né? Eu queria colocar dA, ou você pode colocar também dy dx, se quiser. Pode ser assim também. Né? Isso vai representar um elemento de área aqui, que é o que importa. Então aqui vai ser a integral é a mesma, né? Sobre a mesma região, menos 1 até 1, só vai mudar a função lá dentro, né? Então os limites de integração são iguais. 1 até 1 mais x ao quadrado, né? X, y, dy, dx, né? E aqui é uma questão de fazer contas também, né? Você vai ter que a integral com relação a y, que o x você olha como uma constante, né? Então não tem muito segredo aí também. Não vai precisar fazer nenhuma mudança de variável, nem nada, é só o cálculo mesmo. E você vai chegar que esse primeiro momento com relação a y, se minhas contas estão corretas aqui, é zero, tá? E o primeiro momento com relação a x, que é a integral sobre a região R de y vezes y, né? Então vai ficar y ao quadrado dA, vai ser igual a integral de menos 1 até 1, da integral de 0 até 1 mais x quadrado. Não, é menos x quadrado, né? 1 menos x quadrado, que é menos, né? Menos x quadrado, de y ao quadrado dy dx. Então, mais uma vez, é só aparecer aqui y ao cubo sobre 3, você vai avaliar os dois. Então, vou deixar essas contas para vocês também. E aqui o resultado vai ser 32 sobre 105. Tá? Então, o que a gente conclui aqui? Né? Já que o primeiro momento com relação a y, né, é 0, né? Então, você vai ter que a primeira coordenada aqui vai ser 0, né? E a segunda coordenada vai ser esse primeiro momento aqui com relação a x dividido pela massa. Lembrando que a massa aqui deu, o resultado foi 15 sobre 8, 8 sobre 15, né? Então vai dar 15 sobre 8 vezes 32 sobre 105, que é 1 vezes, né? Que vai dar aqui no fim 4 sobre 7. 4 sobre 7, né? Então é esse ponto aqui, né? 0, 4 sobre 7. Então vai ser alguma coisa aqui em cima desse eixo aqui. Não sei exatamente onde está o 4 sobre 7 aqui, né? Mas vai ser algo aqui em cima desse eixo, né? Provavelmente mais para cima, né? 4 dividido por 7. Vai ser algo mais próximo de 1 do que de 0, né? Então, e o que é de se esperar, né? Porque ele é mais denso quanto mais próximo de 1 você está, né? Pela própria função densidade aqui, né? Então, intuitivamente, é de se esperar que o centro de massa, primeiro, esteja aqui nesse centro, né? Porque ele é simétrico com relação a esse eixo y, é de se esperar que esteja em cima do eixo y mesmo, né? Agora a pergunta é em qual altura, né? Aí essa altura tem a ver com isso, né? Em qual lado que está mais denso? O centro de massa tem que estar mais perto do lado que está mais denso, né? E aqui a densidade na origem, por exemplo, é 0, né? E ela vai aumentando e chega a 1 lá no outro extremo. Então é de se esperar que realmente seja algo por aqui, onde aqui é 4 sobre 7, digamos. Né? Claro que a placa ela é maior aqui embaixo também, né? Isso acaba influenciando e jogando esse centro de massa um pouquinho mais para baixo. Mas, por outro lado, ela é mais densa mais em cima, então uma coisa acaba compensando a outra, né? Pode ser que fique um pouco mais próximo da metade por causa do formato também, né? Tem que levar em conta isso. Mas enfim, é assim que se calcula, né? O centro de massa. Eu fiz um exemplo simples, claro, né? Pode ser bem mais complicado esse exemplo se a gente quiser, né? Mas para a gente pegar a ideia aqui, eu quis fazer um exemplo mais simples e deixei as contas aí para vocês, tá? Se eu quisesse fazer o centro de massa de uma região sólida, né? Aí a diferença é que você teria que calcular mais um primeiro momento aqui,
e achar a coordenada z também, né? Que aí é bem semelhante ao que a gente fez aqui, e eu vou deixar isso como exercícios e nas próximas aulas de dúvidas a gente faz exemplos desse tipo, tá bom? Então é isso e até a próxima.